Olá, seja bem-vindo ao Boletim ESG. E nesse boletim nós vamos discutir finanças climáticas. Todo mundo sempre soube que a canalização de recursos financeiros para a agenda de mitigação e adaptação é essencial para que a gente possa ficar dentro do objetivo de 1,5 graus. Então, o tema de finanças para o clima, para essa agenda climática, sempre esteve na mesa desde 1992 até 2015, no Acordo de Paris, com mais força, quando houve um compromisso formal dos países desenvolvidos em canalizarem recursos financeiros para os países em desenvolvimento para que eles possam reduzir emissões e se adaptarem à mudança do clima. Então, finanças sempre esteve na mesa de todas as COPs, com maior ou menor ênfase, com maior ou menor grau ao longo do tempo. Mas nas últimas COPs, de fato, esse tema tem se tornado cada vez mais presente, dado o desafio de canalizar recursos financeiros para essa agenda climática. Então é importante a gente entender que finanças climáticas, como assunto em finanças, estão muito ligadas às discussões da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Então, está ligada às discussões da ONU para acordos e convenções relacionadas ao clima. Mas vamos a uma definição, porque aqui a gente gosta de definições. Então, finanças climáticas. Vamos pegar aqui a definição da própria convenção. É um financiamento local, nacional ou transnacional proveniente de fontes públicas, privadas e alternativas que visa apoiar ações de mitigação e adaptação que abordem as alterações climáticas. Então, como eu falei, é a canalização de recursos financeiros via seus diferentes instrumentos e bolsos para quaisquer projetos que tenham a ver com mitigação e adaptação da mudança do clima. Então, vamos falar agora um pouco do contexto das finanças climáticas. E para falar sobre esse assunto, eu vou me basear no Global Landscape of Climate Finance 2023, The Climate Policy Initiative. Então, é um estudo que a Climate Policy Initiative faz e que nós acompanhamos. E esse foi publicado em novembro de 2023 e trata dos dados de 2022, mas é o último contexto que a gente tem aqui da canalização de recursos para a agenda climática. Bom, quando a gente olha esse gráfico publicado pelo CPI, nós podemos perceber que a média anual de canalização de recursos para a agenda climática em 2021 e 2022 atingiu cerca de 1,3 trilhão de dólares, subindo da média de 2019-2020, que atingiu 653 bilhões de dólares. Então a gente pode perceber que houve um aumento expressivo, mas é bom dizer que isso representa cerca de 1% do PIB global. Então a gente ainda está falando de um recurso financeiro aí que é periférico, às finanças globais, à economia global. Então isso é para a gente ter uma ideia. E quais são os setores que mais recebem esses recursos? Cerca de 40%, um pouquinho mais de 40%, vai para o setor de energia, depois é transporte, depois infraestrutura e edificações. Então, assim, o grosso realmente vai para energia e transporte. Muito pouco vai para agricultura e floresta, que são setores mais ligados às nossas emissões aqui no Brasil. A distribuição desse recurso é paritária entre recursos públicos e recursos privados, ou seja, cerca de 50% vem de bolsos públicos e cerca de 50% vem de bolsos privados. Então, realmente, a gente vê uma ação importante aí, tanto do setor público como do setor privado, na canalização desses recursos. Outro ponto importante é com relação aos instrumentos financeiros mais utilizados. Então, pelos dados do CPI, a gente pode observar que cerca de 60% dos recursos foram canalizados por meio de dívida, ou seja, com um papel muito importante dos bancos comerciais na canalização desses recursos, e esses recursos financeiros sendo precificados ao custo de mercado. Nós vamos ver o papel relativamente pequeno do mercado de equities, então há um papel desempenhado aí por investidores institucionais e fundos de investimento, mas a maior parte dos recursos é de fato canalizado pelos bancos comerciais por meio de empréstimos e financiamentos. E o resto desses recursos, então a menor parte, é canalizada por meio de recursos concessionais,
né, doações, enfim. Então, outros recursos que não por meio do mercado de dívida e de equities. E agora vamos falar de Brasil. Como é esse cenário, né, esse contexto de Brasil com relação às demandas por recursos das finanças climáticas. Então, para falar sobre isso, eu vou citar um estudo feito pelo World Economic Forum, em parceria com a consultoria Oliver Wyman, e publicado em agosto de 2023. O que eles perceberam? Eles perceberam que a demanda por recursos climáticos, né, das finanças climáticas no Brasil, pode atingir R$1 trilhão até 2030, considerando todas as metas e objetivos não só nacionais, mas das empresas brasileiras também. E essa demanda é dividida em alguns setores que são os setores que estão mais alinhados ao nosso inventário nacional, né, de emissões, ou seja, ao nosso perfil de emissões enquanto país. E a gente pode perceber que cerca de 40% dessa demanda, desses R$1 trilhão, virá do setor de agricultura, pecuária e mudança do uso da terra. Ou seja, cerca aí, né, de 40% dos nossos recursos serão demandados por esses setores. Cerca de 60% no setor de energia e eletricidade e alguma coisa aí no setor de transporte e demais. Então a gente está falando de fato numa demanda que vai girar aí no setor de agricultura, pecuária, mudança do uso da terra e energia e eletricidade, no caso brasileiro. Então, nós teremos essa demanda até 2030 e temos um mundo que cresce, mesmo que ainda seja, né, pouco, o montante de recursos destinado a essa agenda, mas temos um mundo que vai crescendo na alocação de recursos financeiros para essa agenda. Então, isso se configura como uma oportunidade para as empresas no Brasil que operam nesses setores captarem parte desses recursos. Em que pese o fato de que eu já comentei aqui que agricultura, pecuária e mudança do uso da terra e floresta são os setores que menos recebem desses recursos. Então a gente tem aqui um desafio, no caso brasileiro, de captar parte desses recursos vindos de fora. Então temos ao mesmo tempo uma oportunidade para os setores de energia e eletricidade e um desafio para os setores de agricultura, pecuária e mudança do uso da terra. Agora, é sempre bom lembrar que para captar esses recursos é muito importante que a empresa esteja preparada, né? Não somente que tenha um inventário, né, preferencialmente auditado, um inventário de emissões, mas que tenha também estratégia climática, governança, que essa governança seja clara, esteja bem estabelecida, que tenha monitoramento, relato e verificação dos seus planos de redução de emissões. Enfim, é importante preparar a casa para poder buscar esses recursos. São recursos que vêm preparados para avaliar como é essa governança, como é essa estratégia climática da empresa. A oportunidade existe, mas é importante se preparar para poder capturá-la. Eu vejo você no próximo Boletim ESG.